Olá, tudo bem? Aqui é o Brother Nel. Como é que vai você? Então, antes de fazer esse pequeno vídeo, eu vou pedir para que você curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar as nossas mensagens, tá bom? Então, outro dia, um, um amigo que assiste os meus vídeos comentou assim comigo: por que você não para de bater nos pastores, na igreja? A visão dele, né, que eu estava batendo nos pastores. Por que você não prega, então, o amor, o evangelho? Não seria mais produtivo? E eu pensei sobre aquilo que ele disse e estou gravando para vocês aqui agora, motivado por uma pergunta: quem prega o evangelho? Você, nos últimos dias, se você é um frequentador de igreja, membro que seja de uma instituição religiosa cristã, principalmente evangélica, porque tem uma em cada esquina. Antigamente era assim, tinha uma praça, um banco e uma igreja católica. Hoje é assim, continua a praça, o banco, a igreja católica ali perto da praça, e em cada esquina, a partir dessa praça, tem uma outra igreja cristã. E se você entrar numa dessas esquinas e sair numa rua, você vai ver que nesta rua tem dezenas de igrejas cristãs. Então, a minha pergunta é: nessas igrejas que você frequenta, você tem ouvido o Evangelho? Cabe aqui então uma outra pergunta: você sabe o que é o Evangelho? Você sabe? Você tem ouvido o Evangelho ou tem ouvido algo parecido com o Evangelho porque cita o nome de Jesus de vez em quando? Então, motivado por aquela observação que o amigo fez, por que eu não prego o Evangelho? Eu resolvi te perguntar se você sabe o que é o Evangelho. O Evangelho é o ensino de Cristo, contido ali nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. No último capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 28, Jesus Cristo diz assim: ele já estava ressuscitado e foi na despedida dele, momentos antes da sua assunção aos céus. Ele diz assim no capítulo 28, o último: vocês vão dizendo para os seus discípulos, né? Falando numa linguagem nossa, atual. Vocês vão por aí pelo mundo e façam discípulos, ensinando-os a guardarem tudo o que eu tenho mandado para vocês. Tudo que eu tenho ensinado para que vocês vivam, ensine para essas outras que vocês estarão encontrando por aí nas suas andanças pelo mundo. Vão, preguem tudo que eu tenho ensinado para vocês. Aí eu te pergunto: você sabe quais são os ensinos de Jesus? Ou dentro da sua cabeça é pressionado apenas
argumentos teológicos, montagens, composições teológicas onde misturam um textozinho só que Jesus falou sem o contexto, depois vai lá no Salmo, pega mais um outro texto, vai lá no Gênesis, pega um outro texto, tira daí então uma ideia comum nesses três textos, aí é dito para você, esta é a palavra de Deus, este é o Evangelho. Eu te pergunto, será que tudo isso daí concorda com o que Jesus ensinou? Como eu estava dizendo, o capítulo 28 é o último capítulo de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Todos os outros 27 capítulos aparecem falas de Jesus Cristo. Todos os outros capítulos. Através desses, Jesus está ensinando e deixando a mensagem que ele veio. Você, quanto tempo tem que você frequenta uma igreja evangélica? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Esses 28 capítulos, você conseguiria lê-los assim, numa velocidade bem reduzida? Digo para você ali que pelo menos naquela leitura do preguiçoso, umas 2 horas para poder refletir um pouco. Se você frequenta uma igreja evangélica há mais de 5 anos, você tem a obrigação de ter conhecimento de tudo que está registrado nesse Evangelho de Mateus, além dos outros evangelhos. Então, se é para eu pregar o Evangelho, eu tenho que pregar isso que está aí nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E você, nesses anos todos de igreja, você teve já contato, conhecimento com todos esses capítulos do Evangelho de Mateus? Para você poder dizer que é um discípulo de Cristo? Discípulo é aquele que obedece à doutrina do seu discipulador. E a doutrina de Cristo ele deixou registrado. Então, para mim, fica muito fácil pregar o Evangelho, porque eu conheço o Evangelho, aquilo que Cristo deixou. Agora a pergunta, o teu pastor, nesses anos todos que você frequenta a igreja, passou para você tudo que está registrado no Evangelho de Mateus? Porque senão, você apenas está fazendo parte de uma expressão que eu uso sempre aqui, de um hospício religioso, e nunca foi apresentado para você o ensino daquele que você diz que é discípulo. Você sabe um monte sobre Davi, sobre Moisés, sobre profetas, sabe um monte sobre tudo, menos o essencial, que é conhecer sobre o que Jesus deixou. Então, o meu compromisso é em pregar o Evangelho. Por isso, que não só aqui nos Estados Unidos, mas em qualquer outro lugar que eu já tentei pregar o Evangelho, as portas se fecham. Sabe por quê? Porque o sistema religioso odeia Jesus Cristo. Odeia. Eles querem pregar teologia, porque pregando teologia eles podem controlar você pelo medo, simplesmente colocando culpa dentro de você, quando o Evangelho liberta e traz a companhia do Espírito de Cristo. Vamos parar por aqui, são 9 minutos já. E estatisticamente as pessoas não suportam, elas não conseguem mais concentrar-se. Tamanho é o estresse e a velocidade do mundo que nós vivemos hoje. Então vamos ficar por aqui para que você possa ter condições de refletir naquilo que eu estou lhe passando. Você é discípulo de Cristo? Então corra. Ainda há tempo de você conhecer o que ele ensinou. Se o seu pastor não ensina isso, se a sua igreja não proporciona o conhecimento dos ensinos, daquilo que Jesus ordenou, simplesmente você está perdendo o tempo onde você está e se enganando
com a ideia de ser discípulo de Cristo sem ser discípulo de Cristo. Aqui é o Brother Nel. Um grande abraço. Até a próxima.